Tá. Tem alguma introdução, alguma coisa? Uhum. Tá, tá. O microfone, né? Espera aí. Invento. Certo. Tá sem som agora? Tá. Olá, sejam todos bem-vindos ao Talk Desenvolvimento de Ecossistemas e Fortalecimento de Conexões na Área de Games, a Experiência do Maranhão. Eu sou a Daniela Abreu, sou analista do Sebrae Maranhão, gestora de projetos na área de economia criativa desde 2018 e também sou responsável pela gestão do nosso espaço de criatividade, de colaboração e de inovação, que é o Sebrae Lab, daqui de São Luís. Gostaria de apresentar o José Nunes Neto, mais conhecido como Nuninho. Ele representa a AMA Games, Associação Maranhense de Desenvolvedores de Jogos, e vai se apresentar também. Vamos começar nosso bate-papo daqui a pouco. Bom, eu sou o Nuninho Neto, sou desenvolvedor de jogos pela Opus Game Studio, e assim como a Dani também falou, eu sou da Associação Maranhense de Desenvolvedores de Jogos. Entrei nessa área de jogos desde a faculdade, curti, eu estudei na área de computação, né? Então sou programador nessa área, e desde então tenho estado nessa empreitada, não só como programador, mas acabo como produtor, como game design, dependendo do projeto, a gente acaba sendo assim, que hoje o desenvolvimento de jogos, né, principalmente independentes, acaba exigindo que a gente tenha mais de uma função. E já trabalhei em vários jogos, né, principalmente para o mercado mobile e para empresas como Advergame, jogos sérios, e espero poder contribuir com o papo. Certo. Aí, falando um pouquinho em relação à atuação do Sebrae no segmento de jogos, como na minha apresentação, o Sebrae tem um projeto de economia criativa desde 2018. Na verdade, foi uma retomada do Sebrae Maranhão nessa área. Nossa última atuação com a economia criativa foi nos 400 anos de São Luís do Maranhão, que foi em 2012. E aí, desde então, a gente só tinha ações pontuais. Então, em 2018, retomamos. A ideia era atender segmentos empresariais que o Sebrae ainda não tinha atendido dentro da economia criativa. Então, um dos segmentos que a gente identificou foi o segmento de games. E aí, procurando dentro desse universo de economia criativa aqui, nós descobrimos o trabalho da AMA Games. Fiquei particularmente impressionada pela organização do grupo, pelo grau de maturidade da associação. Então, eu queria que o Nuninho falasse mais um pouquinho sobre o histórico da AMA Games, como é que ela surgiu, quantas pessoas estão envolvidas, contar um pouquinho da história da AMA Games. Tá, obrigado, Dani. Falar da Magames é sempre um prazer, né? São um pouco mais de 7 anos de história, né? A associação ela surgiu ali em 2013. E muito motivado, porque a gente estava começando ali um ecossistema em 2009, 2008, 2009 surgiram os primeiros grupos aqui no Maranhão de desenvolvimento de jogos, são particularmente recentes, né? E aí a gente motivando mais grupos surgindo, cada vez saindo das universidades, né? E a gente acompanhando o movimento nacional a partir de outros parceiros que a gente olhava, associações nacionais, estaduais, a gente começou a perceber essa movimentação, né, aliado à necessidade de acesso a incentivos, a própria organização do setor em si dentro do Maranhão. A gente, e também aproveitando essa necessidade de articulação entre nós mesmos da categoria, aí isso tudo culminou no que a gente fundasse a AMA Games, né? A AMA Games, ela, na verdade, ela é um coletivo, né? Que hoje ela ainda é um coletivo, que nasceu pela
pela observação de outras regiões, né, de movimentações. Por exemplo, uma associação muito importante no começo da associação é a própria AD Jogos do Rio Grande do Sul, né, que compartilhou conhecimento, enfim. E aí ela foi uma associação que surgiu, principalmente, como falei, aqueles primeiros grupos, mas ainda era um perfil de desenvolvedores muito acadêmicos, né? Então a gente queria juntar essas pessoas e que, além da academia, eles continuassem para esse mercado. Então também surgiu com esse objetivo. Né? E aí a gente teve, nessa primeira fase da associação, que foi bem no começo, a gente trabalhou, a gente tem algumas fases que a gente enumera hoje, né, que são objetivos da própria associação. E aí a gente, basicamente, no começo dessa associação, a gente estava querendo também popularizar e disseminar esse conhecimento, né? Então, a associação trabalhou muito no seu início com palestras, grupos, enfim. A gente teve basicamente 4 grupos na época, né, que iniciou quando a gente juntou a associação, eram 4 grupos na época, depois foram crescendo, e essa atuação, principalmente, né, da Magames hoje, antigamente era nas universidades, hoje a gente já vê um pouco mais voltado para o mercado, com outros parceiros. A gente vai poder, acho que, falar no papo aí mais à frente. Isso, nessa visão de empreendedor, né, que o criativo, o desenvolvedor de jogos, ele de fato é um empresário também, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, né? Então, Nuninho, conta mais pra gente como é que tem sido a experiência da Ama Games nesse percurso de consolidação do ecossistema de inovação aqui no Maranhão. Como é que tu olhas esse ecossistema atualmente? Se teve um crescimento de fato? Tu contaste que vocês vêm desde 2009, né? Nessa caminhada, então conta um pouquinho melhor para a gente sobre essas iniciativas da Ama Games e essa interação com outros ecossistemas, como o Bring, lá do Distrito Federal, a AD Jogos, que tu já citaste, do Rio Grande do Sul, o próprio Pong, aí do Rio Grande do Sim. Norte, o Piauí, e de como essas iniciativas têm contribuído para esse processo de fortalecimento do ecossistema de games aqui em São Luís. Certo. Acho que é importante mesmo destacar que, como você falou, a gente começou lá em 2009 e a gente era com ações isoladas. Então, quando a gente realmente se uniu, né, a gente começou a ter uma bandeira, a ter um objetivo claro do que a gente queria fazer, e a associação veio para dar esse suporte. A gente realmente a gente conseguiu lograr esse crescimento. É um crescimento que por determinados, vamos dizer assim, fases ele foi um pouco mais acelerado, às vezes ele foi um pouco mais cadenciado. Então, assim, a gente vem crescendo ano após ano os nossos indicadores de desenvolvedores, grupos, empresas, jogos, eles vêm crescendo a cada ano, né? Mas isso como depende muito da fase, de como a gente está e das articulações que a gente faz, né? E aí você fala mesmo bem, né? Essas articulações principalmente elas vêm dos próprios parceiros, né? Como você falou, o Bring, por exemplo, ele não só para nós, mas, por exemplo, eles tinham um modelo de evento deles, eles compartilharam, e o nosso Mage, por exemplo, nasceu. O Mage é um evento estilo Bring, para quem não conhece muito da área de jogo, é um evento onde a gente apresenta os jogos, onde a gente tem talk sobre os jogos, onde a gente faz a reunião dos desenvolvedores e também tenta atrair outros jogadores também, né, para testar o jogo, para dar o feedback, enfim. A própria AD Jogos, com o seu conhecimento, o próprio ecossistema do Rio Grande do Sul, né, o que eles vêm fazendo lá, eles sempre estão dispostos a fazer e a compartilhar. Né? Mas acho que é bem importante destacar, né, que nessa caminhada foi um ponto que, sei lá, que foi fora, que fez o desenvolvimento, principalmente no Nordeste, de ecossistemas, vamos dizer, despontar, né? Foi a criação ali do Nordevs, né? Ele foi uma primeira iniciativa de articulação de coletivos, como você falou, o Pong já tinha na época o Pong, o Piauí ainda não existia, né? Foi criado agora, mas já tinha pessoas desenvolvedores no Piauí, os desenvolvedores do Ceará também, né? Na Ascend, hoje Ascend,
e Bind, da Bahia. Então, quando a gente se reuniu lá, isso foi até num fórum, num evento acadêmico, foi interessante e fez com que a gente conseguisse trocar experiências, trocar parceiros e também se conhecer e se reconhecer, né? Então, foi uma coisa, um ponto para nós que é bem destacado, assim, né? Reconhecer parceiros que estão na mesma caminhada, que têm, porventura, dificuldades parecidas, né? E experiências que possam trocar, né? E aí a gente, nesse sentido, a Ama Games começou também a se mostrar nacionalmente, né? A gente tem um ponto de união onde a gente todos estão articulando, mas a gente também tem essa visão do que desse movimento nacional, né? A Ama Games nessa primeira fase, como falei, a gente divide em fases. Eu acho que essa fase foi, se eu pudesse destacar usando assim mais ou menos 2013, 2015, que é o começo da associação, ela investiu muito nesse aumento de desenvolvedores, né? Antigamente a associação ela buscava muito desenvolvedores, era um grupo muito mais fechado para a produção técnica em si, tecnicista, né? E a gente viu com essas experiências, né, com outros ecossistemas, que isso não era legal. A gente começou a perceber que o jogo por si também, né, ele não envolve só uma área técnica como a arte, não envolve só música, não envolve só o programador, o game design, enfim. A gente começou a ver que a gente precisava de produtores, a gente precisava de pessoas do marketing, publicidade, administração. E aí a gente, bem nesse momento que a gente entende isso, a gente tem talvez a segunda fase, né? Que a gente seria o ponto de ruptura, essa abertura para a gente perceber novos participantes, receber novas pessoas, inclusive apenas entusiastas, né? A gente começou a abraçar mais o entusiasta, aquela pessoa que não queria fazer jogo e não sabe, né? Antigamente não era visto com bons olhos, a gente realmente era uma comunidade muito fechada. E aí nesse momento que a gente se abre para a comunidade, a gente tem um crescimento exponencial, tanto no número de jogos quanto no número de desenvolvedores. E a gente então tem essa parte também da própria institucionalização da associação perante outros parceiros, né, instituições públicas e também perante outras instituições privadas, movimentos, por exemplo, como de startups aqui no Maranhão, e enfim, acaba sendo uma fase onde a gente vai começar então agora a criar essas parcerias, né, com outros ecossistemas, principalmente ecossistemas locais. Então, 2016, 2018 foi feito um trabalho em cima disso, né? Parcerias como trazer eventos com o IFMA, por exemplo. A gente fez uma parceria muito grande com o Instituto Federal daqui, que foi trazer um evento. Foi a primeira vez ali a gente traz pessoas de fora para cá, para o Maranhão. Isso acho que em 2014 eles fizeram um evento nacional. Eles trouxeram pessoas da Abra Games, palestrantes da ACI Games, da própria Gaming também, outras associações também que já vieram por aqui. E aí a gente consegue também articular nacionalmente, entender e capilarizar, né, esse conhecimento aqui, trazer de fora e trazer para cá, né? E aí, assim, foi um momento bem interessante, né, começar a articular essas associações com as associações e palestrantes, enfim, e trazer esses primeiros eventos para cá. E aí a gente surge para a maturidade de uma política que também era um movimento que estava acontecendo nacional, que era dos editais, né, que eram de participar de projetos com instituições de fomento e incentivo ao empreendedorismo como o Sebrae, né? Então a gente vai ter aí a primeira empresa do Maranhão, por exemplo, específica para jogo, claro, né? Surgindo a partir de política de editais. Aqui é importante destacar que no nosso ecossistema a gente demorou muito para ter um edital próprio de jogos, né? E acabou que com isso, né? Apesar da gente saber que tem um entendimento que uma política de editais também não é uma política também tão favorável, ela tem seus prós e contras, mas a gente também demorou muito para a gente ter esse primeiro fomento aqui, né? E a gente tem um registro da primeira presa ainda em 2018, a gente passa também no censo de 2014, o Censo Nacional
realizado pelo MINC. O de 2014 a gente não tinha empresa nenhuma, então a gente passa para o censo 2018, segundo censo, já apontando as empresas, grupos, outros desenvolvedores aqui, né? Então a gente já começa a estar no mapa do Brasil, como se É um dissesse. marco para vocês, né, Nuninho? Sim, sim, com certeza. E participar no próprio projeto do Sebrae, como falei, né? Projeto Economia Criativa. Então a gente entra para essa terceira grande fase que a gente ainda está vivendo, né? Que é essa visão de negócio, essa visão de ver parceiros locais além do game, né? E, enfim, uma visão bem maior, né, do que a gente vê hoje, né? Que a gente impacta outros setores, a gente absorve de outros setores, a gente se entende como um setor que tem diversos segmentos, né? Setores como arte, literatura, música. Antes a gente achava que assim, é o artista de jogo, é o artista de é o músico de jogo. Não, a gente vê que outros ecossistemas, música, são independentes e que eles, porventura, trocam figurinhas com a gente consegue fazer isso. Claro que é sempre bom ter um especialista, alguém que tem aquela visão, mas a gente começa a trocar essas figuras. Aí, complementando, Nuninho, eu acho que é nessa fase que realmente se enxerga e se vivencia a multidisciplinaridade da área de games, né? Que dentro da economia criativa, eu acho que é uma das atividades que maior abrange outros segmentos, né? Para o Sebrae, o conceito de economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual, cultural e na criatividade que gera valor econômico. Por isso que antes eu falei que chegou-se num momento em que, de fato, eles precisam se enxergar como empresários, como empreendedores, pagadores de boletos, né? E a indústria criativa, ela estimula isso, estimula a geração de renda, cria empregos, produz receitas de exportação, como já temos alguns casos aqui no Brasil de empresas de games se internacionalizando, e também promovendo a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. Então, a atividade de games, ela na minha opinião, é o maior exemplo disso, como tu mesmo falaste, né? A gente envolve a parte de música, envolve a parte de manifestações culturais, envolve um designer, envolve um artista, e aí a gente passa a vivenciar e a conhecer melhor o conceito de redes criativas, né? O que são essas redes? O que é isso, né? Na minha opinião, são ambientes de articulação para a conexão desses empreendedores, de forma que eles dialoguem dentro de uma mesma lógica de propósito. E o objetivo principal disso é potencializar o desenvolvimento desse ecossistema, através da troca de tecnologias, troca de experiências, resultando em novas oportunidades de negócios, uma dinâmica diferente de cooperação e de colaboração. A gente tem escutado muito sobre isso, né? Antes eram tendências e agora, depois da pandemia, são realidades para todo tipo de empreendimento, a gente trabalhar de forma cooperativa e de forma colaborativa, a fim de propor soluções inovadoras para resolver as questões na dinâmica econômica desse mercado criativo e as transversalidades, né? Então, eu queria agora, Nuninho, que tu contasse um pouquinho mais para a gente como é que tem sido essa experiência com essas redes colaborativas no ecossistema de games e dentro da economia criativa. A gente sabe aqui que vocês já têm alguns exemplos bem-sucedidos disso, então a questão da parceria com a Cerveja Magnífica, as conexões com a cultura popular, com a música. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essas iniciativas que traduzem com toda a plenitude esse conceito de redes criativas e a importância dessa estratégia. Certo. Como acho que talvez eu poderia remontar uma historinha, né? A primeira é interessante frisar que assim esse entendimento ele vem, né, muito do que quando a gente se entende como economia criativa, né? Até então, desenvolvedor de jogo para nós, né, para quando a gente para a Magames era um segmento de desenvolvimento de jogos. E aí a gente começa a ver aquele movimento do audiovisual. Aí a própria Ancine na época fazia campanhas, game audiovisual, enfim, editais saindo ali do audiovisual. E aí quando a gente se entende como um audiovisual primeiro, né, a gente percebe ali que a gente não está
A gente não é não, a gente começa a se perceber Não vamos estão dizer assim, isolados. nós não estamos isolados, nós temos parceiros, nós temos outros segmentos onde que a gente pode estar dialogando, trazendo, né? E aí começa a ter, né, também o próprio entendimento de produto, de criação de produtos, né? Games, a gente começa a ver, a gente falava de adver games, falava de jogos sérios, mas a gente começa a ver produtos como jogos transmídias, baseados em filmes, baseados em animações, séries e vice-versa, né? Esses jogos que são transformados em outros universos. Então, quando a gente começa a entender esse movimento que a gente não está sozinho, a gente tem outros segmentos que a gente dialoga, né? E às vezes dialoga bem, às vezes é mais claro o diálogo, às vezes não é. Mas quando a gente começa a perceber isso, né? A gente começa então a ter essa busca pelas parcerias e por entender como trabalhar essas parcerias locais, vamos dizer assim, né? E aí, assim, quando a gente entra isso também foi muito também dado pelo projeto Economia Criativa do próprio Sebrae, que trabalhou com o segmento de games aqui, como você já falou no começo, e aí a gente teve contato direto com outras pessoas de outros segmentos. E aí nessa hora a gente, como talvez um bom empreendedor, a gente busca as dores de outros empreendimentos, né, de outros setores, né, e a gente tenta casar com as nossas dores e como é que a gente pode se ajudar. E nisso acredito que a gente conseguiu, né, fazer um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, com muito esforço, através também dos encontros que a gente tinha desse próprio projeto com outros segmentos, era primeiro se reconhecer, né, a gente não ninguém, por exemplo, conhecia a Magames quando a gente chegou, ninguém sabia o que era a Magames, né? Ninguém sabia, por exemplo, aqui no Maranhão que tinha gente que fazia jogo. E se eu digo ninguém, eu estou Exatamente. falando de outros empreendedores da área de criativa, né? Por exemplo, o próprio pessoal do audiovisual, o pessoal da música, o pessoal da cultura popular, que é muito forte aqui, patrimônio, né, cultural. Então, assim, quando a gente chega nesse momento que a gente é reconhecido e se entende, e a gente começa a falar a mesma língua deles, porque também ainda tem, Dani, ainda tem esse preconceito, né? Porque a gente tem um pé na cultura, a gente tem um pé nas artes, a gente tem um pé na música, a gente tem um Na pé tecnologia. mas a gente tem um pé na tecnologia. E quando chega a tecnologia, alguns vêm de forma avessa, Assusta. ou é. E aí a gente explicar para elas assim, olha, a tecnologia ela está aqui para te auxiliar, não para te trocar, por exemplo. Acho que é um pensamento comum mesmo da própria sociedade, né? Achar que a Sim. tecnologia ela vai te substituir. Ela não está ali para te ajudar, ela vem para te substituir teu trabalho, para substituir o que tu vem. Então, tipo, a gente ainda tem muitas pessoas que pensam assim, né? E fazer esse primeiro trabalho com todas esses empreendedores de outros segmentos foi bem complicado, né? A gente tenta alinhar, olha, gente, a gente está aqui, a gente faz isso, olha, a gente consegue fazer isso. Olha, caramba, esse teu produto é massa, será que a gente não consegue fazer um jogo assim? Então, tipo assim, foi um esforço muito grande dos próprios desenvolvedores que estavam participando desse projeto, né, de economia criativa, e também dos próprios, vamos dizer, empreendedores, né, da área criativa, Os de outros criativos. segmentos. Os criativos eles precisavam entender melhor, né? Então a gente trabalhou bastante isso. E culminou em alguns produtos, como você já falou, né? Acho que é legal destacar acho que talvez os filtros, né, que foram feitos a gente tem um grupo aqui bem forte, que é a cultura popular aqui como um todo é bem forte, né? E as festas juninas, talvez elas movimentem, sei lá, bastante, tanto quanto talvez mais do que o carnaval aqui, né? E, Muito, muito mesmo. e aí a gente tem grupos bem fortes de bois, de Bumbando Meu Boi, de dança, né? Como a gente teve uma experiência com o Boi de Morros, a gente fez, por exemplo, a nossa empresa, né, a Ops, fez o chapéu do Amo, né, que é o cantador que puxa, e a gente fez, né, com o Boi, a gente também fez com o Kakuriai Dona Teté, que também
é um grupo de dança do Laborarte, bastante famoso na cidade, com bastante tradição. A gente também fez os chapéus, os adereços, né, que eles utilizam, principalmente nesse momento de pandemia, foi bastante crucial, que Sim. aí tudo passou, né, cara, imagina, para nós, eu amo festas juninas, e não viver isso foi bem complicado, né, acredito, para todo nordestino. E, e a gente tinha que arranjar soluções, né? Às vezes são soluções simples, às vezes são soluções mais elaboradas, mas que tem todo o significado, né, para essas parcerias. E a gente começa a dialogar então e ver, caramba, você pode fazer isso por mim, caramba, que legal. Então foram experiências bem legais. Também antes da pandemia, a gente teve uma experiência no final do ano passado, eu acredito, como você falou, a cerveja magnífica, né? Mas é uma cerveja feita pela. Pode falar o nome das empresas, né? A Ambev, aqui, né? Que é uma cerveja muito. Ela tem um estudo, ela trabalha com Matéria-prima local, né? isso, matéria-prima local e etc. Então ela tem uma marca muito forte enraizada no povo maranhense, né? E aí a gente fez esse case, né? Junto com a empresa Maximize, que foi a empresa que estava trabalhando no jogo, que a gente pôde então ter a oportunidade de traduzir, né? Certas peculiaridades, coisas da igreja, regionalismo da cerveja, desculpa, regionalismos que a gente conseguiu colocar no jogo, é, trabalhar lendas locais dentro do jogo, e, enfim, trabalhar música, né? Que também é muito que o reggae, né? Ele é muito forte aqui, né? Trabalhado aqui na cultura, então a gente também a própria música, então, assim, então todo o contexto a arte vem do jogo, mas ela é traduzida para os nossos casarões, para os nossos é, azulejos, As lendas, né, de São as Luís, todo lendas, o sim, imaginário, o vocabulário, né, dos sim. personagens. Inclusive a parceria, né, com o próprio grupo de teatro, então assim, é um trabalho todo multidisciplinar, onde a gente vê que a gente consegue realmente dialogar com todas essas áreas e que a tecnologia ela vem para acrescentar, né? Ela não vem para sumir ou destruir, ela vem para acrescentar, até porque é uma nova forma de dialogar com as pessoas hoje. As crianças já nascem digitalmente mexendo no celular e sei lá, parece que elas já sabem de tudo, não sei. Elas são muito rápidas, e, né? Então a gente vê que a gente precisa estar dialogando de uma nova forma também. E eu acho que a cultura, ela não deve ser esquecida, né? Ela tem que ser aprimorada e mostrada. E acho que existem várias formas da gente trabalhar isso. E o game está mostrando, né? Aqui. É bem particular. Eu não sei exatamente como é bem o trabalho dos outros ecossistemas, principalmente no Nordeste, mas acredito que a maioria deles também trabalha um pouco muito a cultura, até pelos jogos que saem. Por exemplo, no Piauí, né, o pessoal da Submersivo eles fizeram um jogo de point click que era baseado numa lenda local ali de Teresina, né, do Rio, né? Então o jogo Cabeça de Cuia. Então a gente já vê outros jogos que estão sendo desenvolvidos hoje mais atuais, por exemplo, o Arani, o Árida, O ali na Árida, né? Bahia, isso que já traz retrata o sertão, o próprio jogos da Rio Grande do Paraíba, Chilo, tem do Rio Grande do Norte, então tem vários jogos que retratam. Então a gente acredita que isso é uma identidade muito o nordestino, né? O desenvolvedor do Nordeste ele acaba abraçando muito essas visões, né? Diferente dos outros jogos nacionais. Eu acho que a gente tem bastante potencial cultural e acaba Sim. explorando bastante isso. E explora mais ainda essa questão das redes criativas, né? Porque aí a gente já acrescenta mais um participante que é a própria cultura popular, né? As manifestações culturais, o folclore, tudo isso que tu ilustraste aí, só nesse exemplo do jogo da OPS, da cerveja, né? Que a gente conseguiu abranger grupo de teatro, conseguiu abranger a questão de lendas de São Luís, do imaginário de São Luís, as músicas. Gente, eu sou apaixonada pelas músicas desse jogo. O ditado E popular, então, né? O éguas, o metas, toda isso, aquela. corre.
Então, acho que a gente consegue, né, fazer com que essas redes elas cresçam cada vez mais, sempre formada por empreendedores criativos de várias áreas, né? Então, isso ilustra muito a multidisciplinaridade da área de games. Então, Nuninho, agora como um encerramento aqui, eu queria deixar para ti uma provocação sobre sugestões de ações catalisadoras para o desenvolvimento e fortalecimento desses ecossistemas. Então, como é que a gente dá o próximo passo? Que passo seria esse? De que forma esse ecossistema de games se direciona para a inovação? E, na tua opinião, o que é que falta para o Maranhão migrar de 1.000 para milhares? Porque Vixe, criatividade a gente já falou aqui, deu exemplos, mostrou evidências de que é o que nos diferencia, né? Maranhão e Nordeste, inclusive. Então, como que a gente trabalha tudo isso de uma forma estratégica? Com que parceiros vocês esperam contar com esse desafio? E qual é o maior desafio, na tua opinião? Se é lutar por essa consolidação ou acreditar que é possível e que a gente já superou essa fase? Que aí tem, na sequência, que na trajetória da Amagame isso fala, né? Que as próximas fases são de incubação de novas empresas, aceleração das empresas atuais. Não fala um pouquinho para a gente desse futuro e dessas ações catalisadoras? certo, vamos lá. Acho que, assim, são muitas perguntas, acho que talvez demoraria bastante, mas eu vou tentar, vamos lá, para a primeira, né? Como é que a gente dá essa consolidação, né? Sobre isso, a primeira pergunta? Tá. Isso, o próximo passo para essa E o próximo consolidação do passo? ecossistema. Tá. Acho que de primeira é preciso tentar entender o que se tem, né? Porque o que a gente, as nossas experiências, e isso aí é interessante frisar, né? Apesar de todo mundo saber, mas é interessante frisar que as experiências elas são diferentes dependendo dos estados, dos atores, né? De como se projeta a própria economia criativa dentro do seu estado, né? De como você enxerga o desenvolvimento de jogos, os seus anseios, as pessoas que estão ali. Então são pessoas, né? Primeiro entender que são pessoas e que anseios essas pessoas têm, qual a garra que elas têm para dar, né? Porque pensar principalmente em ecossistema e principalmente voltando aqui para a Ama Games, pensar em comunidade é você saber que por muitas vezes você vai fazer coisas as pessoas não vão lembrar, né? Mas foi feito, vai ter resultados e você tem que ficar feliz, né? E vai ter coisas que você vai ter que abdicar, você dizer, pô, queria fazer isso, não, mas o bem da comunidade é esse. Então, ter uma comunidade, entender isso e tentar fazer com que essa comunidade mova um ecossistema, ela tem muitos nuances, né? Então, primeiro entender, né, quem são as pessoas chaves, atores que podem estar ali lhe ajudando, né? Estão ao seu lado, né? Formar uma comunidade é muito de pessoas, então ela não nasce, eu vou formar uma comunidade, não é assim. Ela nasce com pessoas que estão ali ao seu redor, com pensamentos. Então vamos se doar um pouco para fazer isso acontecer. Ainda existe alguns estados no Nordeste que não têm associações ou coletivos, né? Acho que muito pelo próprio ecossistema em si, às vezes a força, né? Não tem a força de um grupo. A gente tinha 4 grupos na época. Se eu te dissesse que não eram mais de que 10 pessoas ou 15 pessoas ali, eram poucas, mas como é que a gente conseguiu, né, transformar essas 15 em 100, em 200, e a gente quer transformar em 1.000? Como é que a gente faz isso? Então, assim, tem muito disso, né, entender isso. E aí, depois que entende, né, existem algumas ações que são, acho que batidas e chaves, né, que são estimular os próprios eventos, né, buscar parceiros. A academia hoje, ela ainda, por exemplo, existe alguns aqui, por exemplo, no Maranhão, a gente não tem nenhum curso de jogos, ou não, na verdade, assim, até tem, né, mas não tem nenhum curso de jogos focado mesmo. Na verdade, preciso me corrigir, a gente tem um curso de jogos, ele é uma cidade aqui da região metropolitana, que é em São José de Ribamar, é um curso técnico, né, mas a gente não tem, por exemplo, cursos superiores. Que em muitos outros ecossistemas, por exemplo, Rio Grande do Sul todas as empresas saem da própria faculdade, da academia, né? Se você vai pegar a própria história do desenvolvimento de jogos ali no Vale do Silício, saíram todos de MIT, de faculdades, todos aqueles desenvolvedores saem dali e montam seus estudos ali no Vale, mas enfim. Aqui a gente não tem, então como é que a gente teve que lidar com isso, né? Teve que realmente
sair, buscar fora, experiências. Acredito que tem alguns estados aqui no Nordeste também que não tem cursos assim. Então teve que sair, buscar fora. Hoje a internet ajuda bastante, vários eventos acontecendo. Buscar pessoas que possam te ajudar, contribuir, né? Possam te ajudar aos primeiros passos, enfim, isso é uma coisa que é importante. Sempre também manter a comunicação entre os próprios atores e consolidar em eventos para a comunidade, né? Manter um calendário de eventos onde você possa atrair mais pessoas, né? Usar as redes sociais a seu favor. Enfim, isso, eu acho que isso seria um processo para consolidar uma comunidade, né? Mas para a Magames, por exemplo, o nosso passo, que a gente acredita já ter uma comunidade consolidada, a gente quer já ir para um próximo passo, né? Que seria a transformação desse ecossistema em um ecossistema sustentável, né? Hoje ele não é um ecossistema que se retroalimenta e que impulsiona outros, né? Então nós temos esse desafio para realizar aqui, né? E acredito que isso é um trabalho dos próximos anos, né? A gente, através, seja de incubação, seja de... Hoje a gente não tem perspectivas de incubadoras voltadas para games aqui, até porque, como a gente já citou, é importante entender, a gente não tem curso de games aqui, a gente tem professores que apoiam, a gente tem algumas faculdades, mas ainda não tem essas pessoas chaves que possam estar trabalhando no empreendedorismo e trazendo um conhecimento. A gente, enfim, estamos nessa fase de replicar esse conhecimento, inclusive para não só para outros desenvolvedores, mas para pessoas, como falei, né, fora do nosso ecossistema. Mas assim, estamos nessa fase ainda, mas a ideia é que nesses próximos anos a gente tenha esse processo de incubação de novas empresas, de aceleração das empresas que já tem, né, das empresas atuais, e consolidar mais ainda essas parcerias governamentais, que eu acho que a gente tem diversas instituições públicas, né, que estão a dispor do público mesmo, né? Então temos que entender que essas instituições elas existem para nos auxiliar, nos subsidiar, nos atender de diversas formas, e é importante, por exemplo, nesse contexto, entender o Sebrae, né? Para nós, a gente, quando começou, se a gente tivesse entendimento do que era o Sebrae, tivesse talvez buscado, né? Claro que são fases, né? A gente tem fases de maturidade, inclusive das próprias instituições que vão se renovando, né? Suas gestões vão mudando, vão pensando novos mercados, né? A partir do que é tendência no mundo. Então, a gente sabe que também às vezes é complicado, né? Mas sempre tentar buscar instituições não só como clientes, né? Mas como parceiros mesmo. Dizer assim, olha, a gente está aqui buscando criar esse tipo de coisa, então a gente faz esse tipo de ações. O que você pode contribuir para a gente caminhar juntos e isso virar um negócio, isso, enfim. Mesma coisa vai para a academia, né? Olha, nós temos desenvolvedores, mas precisamos de pesquisador dentro nas nossas empresas, precisamos de mão de obra para trabalhar nas nossas empresas, precisamos de eventos que possam agregar conhecimento. Então, a academia também trabalha, o próprio governo, né? É importante também entender que somos seres políticos, a gente precisa também estar dialogando com pessoas que estão em cargos, né, e secretarias, enfim. Então, entender que essas pessoas também estão ali para nos servir, e a gente está lá para a gente realmente dizer assim, olha, claro que sempre tendo plano, não adianta só pedir, né, que é o que eu acho que é o pulo do gato, as pessoas vêm para pedir, né. A gente tem que entender que a gente busca construir, né. E uma das coisas que a gente sempre fala na Magames é assim, se ninguém nos ajudar, a gente vai fazer, nem que a gente faça pouquinho, mas a gente vai fazendo, e demora o tempo que for, a gente vai construindo isso, né? Os parceiros, eles vêm para acelerar esse processo, mas se eles não existirem, se não houver ainda pessoas que comprem a nossa ideia, mas a gente está ali trabalhando, buscando resultados, enfim. Sobre a questão de migrar, né, de 1000 para milhares, né, Dani? Eu acho que assim, primeiro, como a gente falou, a gente consolidar essas empresas que tem, elas vão ser muito importantes
esse amadurecimento, principalmente dessa visão do todo. Mas eu acho que existe um movimento também que é interessante, que isso aconteceu, por exemplo, principalmente no Rio Grande do Sul, que é a questão das faculdades, né? As faculdades, os cursos para jogos, eles, quando você forma um profissional e o profissional se vê num mercado que, por exemplo, não existe, ele vai ter que, ou ele vai sair, ou ele vai ter que inventar ali como empreender dentro da cidade dele, né? E hoje a gente tem profissionais da área de computação que se voltam, ó, profissionais de design, computação, que se voltam para as áreas que já existem, né? E alguns poucos, como nós, somos aqueles que estão inconformados e a gente quer criar isso aqui dentro do nosso estado, né? Então, quanto mais pudermos ser pessoas inquietas, aí seria o lance do funil, né? A gente lança 1.000, mas a gente sabe que a gente vai ter uma retenção, um engajamento de, sei lá, sendo otimista aí 5%, sei lá, 1%, mas a gente precisa lançar mais. Então, acho que assim, tendo esse movimento, tanto do que a gente tem hoje do mercado, mas também dos próprios cursos, academias, eu acho que a gente consegue ir para esse patamar de mais pessoas interessadas, né? Entendendo o que é, né? Hoje mesmo eu estava tendo um caso, né, diz assim, as pessoas ainda não entendem nem o que é jogo direito, não, como é que a gente explica para os nossos pais o que é desenvolver jogo, né? E o que é, explica para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos professores, o que é isso. A visão deles ainda é uma visão muito limitada, né, E do que é jogo. mistura com quem joga, né? Com jogadores profissionais. Sim, acaba. Ser desenvolvedor é tipo assim, você diz assim, esse menino só vai jogar. Mas as pessoas esquecem quem é que fez aquele jogo, né? Então acaba não pensando muito nisso. Então isso tudo, eu acho que assim, quando a gente tiver o um entendimento, principalmente no Maranhão, de que o jogo é um mercado, de que existem desenvolvedores de jogos, que é possível fazer jogos aqui, e isso vai, claro, isso a gente está fazendo, mas isso também vai com as próprias instituições públicas, que já têm uma bastante credibilidade para o público, as próprias faculdades. Quando você vê um curso de games, dizer, não, cara, existe realmente. Se tem demanda para um curso, é porque tem demanda também para o mercado. E o que a gente vê, né, Dani, assim, nacionalmente, internacionalmente, é um mercado que não parou. Então a Sim. gente acredita que nesses próximos anos também a gente vai migrar desses 1.000 para milhares aí, com certeza. Acho que a última Então, pergunta era um desafio, né? Outros desafios e os parceiros. É continuar mesmo mantendo essas parcerias, realizando ações que demonstrem para os parceiros como esse mercado está crescendo, indicadores. Né? A gente também fez, por exemplo, recentemente um mapeamento, um estudo do nosso ecossistema em 2019, e a gente fez um resultado, consolidou ele como um documento, um relatório. Nos últimas semanas a gente esteve com parceiros e prováveis parceiros, contribuindo com eles, mostrando, olha, existem essas pessoas aqui, a gente mapeou, a gente fez esse estudo é assinado por tais e tais pessoas, revisado, inclusive parceria até com doutores daqui, então professores doutores, assim, é importante que se tenha esses números, porque os parceiros precisam entender, né, o que eles estão lidando, com que tipo de público e indicadores, né, de crescimento, enfim, engajamento, não só em redes sociais, mas das pessoas, de eventos, né? Quantas pessoas são, porque isso mostra que você tem ali um plano contínuo, você está trabalhando com pessoas. E é isso, comunidade também é isso, alimentar sua comunidade com ideias, com eventos. A gente está. Acredito que a gente tem feito isso bastante. então, acho que a palavra que resumiria toda essa conclusão seria, na minha opinião, amadurecimento, né? Amadurecer essas relações institucionais, amadurecer o entendimento do que é o conceito de economia criativa e o conceito do que é um desenvolvedor de jogos, né? E isso, o Sebrae também, o Sebrae Maranhão também tem tido essa tarefa, né, importante. A gente sabe os indicadores que a economia criativa movimenta, né, movimentação bastante expressiva. A área de jogos, por si só, também tem uma movimentação econômica e financeira muito grande, né, aqueles velhos dados que a gente sempre fala, né, e é uma indústria que movimenta mais do que o cinema, a literatura e a música juntos. Então, amadurecer mesmo essas relações institucionais e esses entendimentos, né? E aí, consequentemente, a gente consegue amadurecer
esse comportamento empreendedor dos desenvolvedores, que isso também é muito importante, que eu acho que a gente precisa unir esforços em relação a isso, ele se enxergar como um empreendedor, ele vê que aquilo que ele faz é uma atividade empresarial e que ele precisa lidar disso da melhor maneira possível, né? Que ele vai conseguir o sustento dele com aquilo e que realmente é uma atividade relevante para a economia. Então, Nuninho, eu gostaria de te agradecer ao convite, né, de falar um pouquinho mais para a gente sobre a experiência do Maranhão, enquanto desenvolvimento de ecossistema e fortalecimento de conexões, e agradecer ao Sebrae Rio Grande do Norte pelo convite. Eu espero que a gente tenha trazido informações interessantes e que a gente possa somar um pouquinho com os outros ecossistemas de inovação do Nordeste e do Brasil. Então, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Eu também só queria agradecer, deixar o imenso abraço ao Pong, né, que é um grande parceiro da AMA Games, o Narto, o Thiago, o Talboni e tantos outros que fazem parte do ecossistema do Rio Grande do Norte. Né? As ações deles são ações que muito nos alegram e eles são muito abertos. Então a gente tem grandes parcerias, o próprio mapeamento, né? A gente foi realizado com base em ações que o próprio Pong realiza, né? Aqui dentro do ecossistema do Rio Grande do Norte. Né? Assim como outras ações que eles estão sempre abertos, dispostos, estão com o Potpack, né? Que é um pack de jogos que eles vão lançar. Todo mundo está fazendo o jogo e eles vão lançar em determinada data e enfim, vão lançar um bundle, né, que a gente chama, que é um conjunto de jogos, as pessoas vão poder comprar. Então são ações que a gente vê, que a gente alegra e vê, pô, nossos parceiros estão conseguindo. E o Pong, por exemplo, sempre é um desses parceiros que nos ajudam, que nos dão know-how, que se reúnem, dão um tempo, quando tem um tempo para fazer e tem um tempinho para ajudar, eles sempre podem fazer, eles sempre fazem isso. Né? E agradecer a oportunidade, obrigado pelo convite. E é isso. Espero ter contribuído bastante aí. Qualquer coisa, deixar as redes da associação, da AMA Games. A associação ela tem um site, amagames.com.br. A gente tem lá no site, vocês vão encontrar todos os outros links para todas as nossas outras redes. A gente convida não só as pessoas a gente não tem mais essa de só o maranhense, né, faz jogo. A gente gostaria também de dialogar com outros. Se tiver algum desenvolvedor que, sei lá, faz arte, programação, está procurando equipe, procura a gente do Maranhão também. A gente está aqui, temos muitos profissionais e outras equipes procurando pessoas. Então, fazer esse intercâmbio vai ser uma coisa bem interessante, né? Talvez aí, próxima palestra, a gente está falando de intercâmbio entre ecossistemas, né? Isso, depois Nordeste, depois Brasil. Sim. E as redes sociais da AMA Games, Nuninho? Do Instagram, né? Tem o Instagram, que é a AMA Games BR, finalzinho BR. Twitter também, AMA Games BR. E acho que o Facebook tem a página da AMA Games. Ela já foi bem mais ativa antes, mas a gente acaba focando muito nas postagens do Instagram e Twitter.